Seja bem-vinda a mais um devocional. Hoje nós vamos falar sobre a vida eterna. Você já ouviu falar sobre isso, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Você é salvo? É uma pergunta muito séria. Você está salvo? Você já recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Você tem a certeza no seu coração de que quando você dizer adeus aqui a esse plano terrestre aqui, você estará com o Senhor? Se você ficou em dúvida dessa pergunta que eu te fiz, é muito importante que você assista esse vídeo e alinhe o seu coração hoje mesmo à palavra de Deus, porque esse foi o maior presente que Jesus veio nos dar, a salvação eterna. Amém? Então ore comigo. Senhor Jesus, Pai, que a Tua palavra hoje salve o nosso coração, salve a nossa alma, o nosso espírito, nos leve, Senhor, a um outro nível espiritual. Abra o nosso entendimento para a Tua palavra, Senhor. Pai, que hoje seja um dia de transformação, de renovo, que nós venhamos ser animados pelo Teu Espírito, nós venhamos ser renovados, Senhor. Pai, que toda obra contrária à Tua nas nossas vidas sejam repreendidas agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra o seu devocional na página 25 e nós vamos estudar sobre a vida eterna no texto de João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. João 17 é o próprio Senhor Jesus falando. Ele estava em uma oração muito importante, porque logo após essa oração, ele sabia que ele iria cumprir o seu propósito, que era ir para a cruz. Então ele estava orando e a sua oração, a sua última oração, tinham palavras muito importantes. Afinal de contas, quando nós estamos prestes a despedir de alguém, nós falamos as coisas mais importantes que a gente consegue falar, né? Então Jesus estava orando ali e ministrando algumas coisas aos seus discípulos. E ele disse isso: a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando eu te perguntei sobre a vida eterna, eu tenho certeza que você logo associou a vida eterna à vida após a morte. E está correto. A vida eterna é uma vida que não termina. Jesus conquistou isso para nós. Nós estávamos já destinados à perdição eterna. Nós ficaríamos separados de Deus para sempre, iríamos morrer. Mas Jesus conquistou naquela cruz a vida eterna. E assim como Ele é, nós seremos também. E não morreremos mais se crermos na obra de Jesus de verdade. Só que muitos de nós cristãos perdemos uma grande bênção por associar a vida eterna somente a um acontecimento futuro. Por quê? Jesus, quando estava dizendo que a vida eterna é conhecer a Deus, ele estava, na verdade, dizendo que a vida eterna, sua e minha, começa no instante em que nós recebemos a revelação do Evangelho. Se você entendeu a palavra de Deus, você já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, então você já começa, a partir desse dia, a usufruir, a viver a vida eterna, ainda que você esteja aqui na Terra. Muitos de nós achamos que temos que viver aqui sofrendo, padecendo, para depois, lá no outro plano da eternidade, vivermos com Deus. Mas não é isso que Jesus veio dizer. A palavra conhecer no grego, quando Jesus disse a vida eterna é que conheçam a ti, essa palavra conheçam a ti, sabe o que ela significa? A palavra conhecer no grego significa conhecer pessoalmente e progressivamente, ver e perceber. Uau! É isso que Jesus estava dizendo na sua oração. Ele estava dizendo, a vida eterna é conhecer a Deus pessoalmente e progressivamente. O que isso quer dizer? Que a sua vida eterna começa no momento em que você começa a conhecer a Deus pessoalmente. Você conhece a Deus por você mesmo ou pelo que as outras pessoas te ensinam e te falam? Se você só conhece pelo que você ouve falar, pode ser que a sua vida eterna ainda não começou.
e precisa começar agora, nesse instante. Deixa eu te falar uma coisa, o desejo de Deus é que você o conheça pessoalmente e que isso vá crescendo e crescendo de uma maneira que a intimidade de vocês se torne muito profunda. Outro significado da palavra conhecer é ver e perceber. Entende como vida eterna é muito mais do que esperar morrer para vivê-la? A vida eterna é você conseguir, hoje ainda, na sua realidade de vida, ver a Deus, perceber a Deus no seu dia a dia. Quando eu digo ver a Deus, eu não estou dizendo vê-lo pessoalmente, porque ainda nós não temos essa capacidade, mas no sentido de ver o agir de Deus, de ver Deus fazendo. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos se Ele está no lugar. Nós conseguimos ver, nós conseguimos sentir se Ele realmente está naquele ambiente ou não. E isso é a vida eterna que Jesus nos presenteou, nos deu, quando Ele concluiu a sua obra na cruz. Você não precisa esperar a sua morte para você viver a vida com Deus. A sua vida começa hoje. Ah, se todos os cristãos soubessem disso e usufruíssem disso, nós estaríamos em outro nível de vida com Deus, não é verdade? Então eu quero te dizer, Jesus já te deu uma vida e vida em abundância. Se você quer passar a eternidade com Deus, comece a viver a eternidade hoje. Se você precisa chegar no lugar, você precisa tomar atitudes para chegar nesse lugar, não é verdade? Você precisa se arrumar, você precisa se trocar, você precisa caminhar até o lugar e fazer o que precisa ser feito. É a mesma coisa na nossa jornada para este lugar. Comece a viver hoje o que Jesus já te deu na cruz. Não deixe que ninguém roube de você o presente de ver e perceber a presença de Deus, conhecê-lo pessoalmente e progressivamente aumentar esse conhecimento de Deus. A cada devocional, a cada encontro nosso, você está conhecendo a Deus pessoalmente e progressivamente. Que isso possa continuar na sua vida até aquele grande dia. Aqui no meu devocional, eu escrevi essa frase. Essa é a vontade de Deus. O Senhor deseja que você o conheça, o perceba e o veja pessoalmente em seu dia a dia. Isso é a vida eterna que você acessa no momento em que você crê nessa verdade. Iniciar todos os seus dias, mesmo neste mundo mau, vivendo a vida do céu. Não importa o que o mundo está passando, o que o mundo está vivendo. Nós não somos guiados pelo espírito deste mundo. Nós somos guiados pela eternidade. Então, o que acontece aqui não tem o poder de me desesperar, de roubar a minha paz, porque eu já estou vivendo aquela vida que Jesus me prometeu. A vida começa no instante em que eu entendo quem Jesus é, o que Ele fez. Eu quero desafiar você nesse dia a começar a usufruir da vida eterna que o próprio Senhor Jesus te entregou. Vida eterna não é somente vida após a morte, mas é você conhecer a Deus pessoalmente e crescer nesse conhecimento de Deus, conseguir ver e perceber Ele no seu dia a dia. Para isso, você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Sabe aqueles incômodos, aqueles toques que você sente quando você vai falar um palavrão, quando você vai falar de alguém, quando você vai se irar? É o Espírito Santo tocando você. Não menospreze os toques do Espírito Santo, porque eles é que vão te aproximar de Deus e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Toda vez que você sentir um sinal vermelho acendendo dentro do seu coração, saiba que é o Espírito Santo guiando você para mais perto de Deus. Amém? Beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional.